Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de atuadores industriais, na nossa disciplina de instrumentação industrial. Sou o professor Elton e vou acompanhar vocês nessa jornada. A gente vai falar agora um pouco sobre atuadores industriais. Mas antes de a gente falar dos atuadores, a gente vai falar um pouquinho sobre as válvulas industriais. Por quê? As válvulas industriais, ou as válvulas de controle, como elas são mais comumente conhecidas, elas são aqueles dispositivos que estão lá nos processos para fazer o direcionamento do fluxo dos fluidos industriais. Quando a gente fala de fluido, a gente está falando de qualquer tipo de fluido, tá, gente? Seja o fluido líquido, seja o fluido gasoso, seja o fluido hidráulico, seja lá qual for o fluido, tá? Então, a válvula de controle, ela está presente para fazer o direcionamento correto desse fluxo, a mudança do fluxo quando necessário, ou em alguns casos, dando pressão nesse fluxo para que ele chegue a determinada altura, por exemplo, quando necessário. Mas como é que a válvula de controle faz tudo isso? É onde entra o atuador. O atuador é o responsável por fazer a comunicação da válvula, que basicamente é um instrumento mecânico, um equipamento mecânico, com o meio externo, com os controladores que estão na indústria, com os processos industriais. Então, está aqui. Sua função é transformar sinais de controle em ações físicas. A abertura da válvula na proporção correta para a passagem do fluido ou não, tudo isso é feito pelo atuador em função do estímulo que ele recebe do processo industrial. Então, a gente pode imaginar que lá no processo pode ter um sensor, pode ter um outro tipo de instrumentação industrial lá no processo, que está captando algum fenômeno físico, está trazendo esse fenômeno físico para o atuador, que tem a função de dar o comando da válvula. Extremamente importante o atuador, justamente porque ele tem esse papel de comunicar a válvula de controle com o processo industrial, com a instrumentação industrial. E o atuador ele é essencial na automação ou na instrumentação, porque sem o atuador, a gente volta lá a pensar na atuação da válvula de controle lá quando foi inventada a máquina a vapor, processo manual, algum operador tendo que ir lá e fazer a abertura da válvula, trocar o sentido do fluxo, e não é o caso hoje nas indústrias que a gente tem atualmente. E qual que é a função do atuador nesse caso? Ele tem essa função de movimentar a válvula de controle, convertendo o sinal elétrico de uma ação física. Esse sinal elétrico ele pode ser um sinal de 4 a 20 mA, ele pode ser um sinal de tensão, ele pode ser um sinal de corrente, independente, pode ser qualquer sinal elétrico, mas ele vai receber esse sinal elétrico, esse estímulo, e vai aí sim dar o comando para a válvula de controle fazer a sua atuação. Qual que é a importância disso? Isso torna a válvula de controle um instrumento preciso dentro dos processos produtivos, dos processos industriais. Porque a gente pode ter algumas aplicações que esse fluxo do fluido ele precisa ser controlado, ele precisa ser moderado, ela não pode ser aberta repentinamente, porque você dá um pico do fluido dentro do processo industrial. Então, o controle e o incremento dessa abertura da válvula é responsável do atuador fazer na medida que ele vai mandando esse sinal de controle para a válvula. Nesse caso, a gente tem diversos tipos de atuadores disponíveis para fazer o controle dessas válvulas. Aqui a gente vai falar rapidamente do atuador pneumático, que, como o próprio nome diz, é um atuador que vai fazer o uso do ar comprimido para fazer o controle dessa válvula de controle. A gente tem um atuador elétrico, versátil, é o mais comum de hoje em dia, dos dias de hoje na indústria, para fazer o acionamento da válvula de controle. A gente vai ter o eletrohidráulico, que é uma combinação de um atuador elétrico com uma bomba hidráulica acoplada. Nesse caso, costumamos a ter mais força na execução, ou quando é necessário mais força na execução do comando para a válvula. Enfim, sempre quando a gente tem fluido hidráulico no meio, é sinal que a gente precisa de ter uma força adicional para fazer algum movimento. E o atuador hidráulico em si, que ele é um fluido puramente para alta força, né? Para movimentar
carga muito pesada. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o atuador pneumático. Existem diversos tipos de atuadores pneumáticos, mas o mais comum que a gente vai encontrar nos processos industriais é o pneumático a mola e diafragma. Funcionamento simples. Pressão de ar gera movimento linear. Então, na medida que você tem uma pressão de ar, ele gera um movimento linear que vai acionar a válvula de controle. Aquela haste, né, o movimento do atuador que está no nosso desenho, está adentrando o interior da válvula, é quem vai fazer a abertura ou fechamento da válvula na proporção que é necessária. Isso tudo via mola, tá? Então, existe uma pressão externa que acontece no atuador. Essa mola ela vai sendo pressionada até o momento que ela faz a atuação na válvula de controle. A mola e o retorno, né, nesse caso, o retorno é sempre via mola também. Então, quando, por exemplo, a válvula ela faz a abertura, o fluido passa e precisa ser fechada, nesse momento que ela fecha, ela libera o retorno da mola do atuador. Transmissão diafragma e flexível, né? A transmissão da força acontece através da pressão do ar mesmo. É um uso comum para as válvulas de controle e a grande vantagem é que é um atuador simples, né? Ele é completamente mecânico, simples, fácil manutenção, fácil manuseio. Por isso que ele é bem comum na indústria. Aqui a gente já entra no atuador que ele também é pneumático, mas ele já é do tipo a pistão. Então, normalmente é um atuador linear, né? A principal característica é o movimento linear, mas também existe esse tipo de atuador com movimento rotativo, dependendo da aplicação. É um modelo simples de duplação disponível, né? Suas vantagens são robustez e resposta rápida. Ele tem mais força do que o modelo que funciona a mola e tem um design mais compacto, né? Ele é menorzinho, ele ocupa menos espaço nos processos industriais. Mas basicamente é o mesmo princípio. Nesse atuador, tipicamente a gente tem sempre alguns comandos pneumáticos que vêm antes do uso, né, desse atuador. Esses comandos pneumáticos, eles possuem algumas válvulas, né, de alguns botões de acionamento ou não, para poder esse ar comprimido fazer o acionamento, né, desse pistão, desse atuador a pistão. O atuador elétrico, ele já tem o princípio de funcionamento baseado no motor elétrico. Tipicamente no motor elétrico com um sistema de engrenagens. Porque é esse sistema de engrenagens que vai fazer a abertura ou fechamento da válvula de controle. Sua vantagem é fácil instalação, usa só energia elétrica, operação sem ar comprimido, sem nenhum fluido, versatilidade em várias aplicações, né? Porque o fato de você não precisar de um ponto pneumático, não vai óleo, hoje a indústria está indo muito por esse caminho de quando possível, usar sistema elétrico pela praticidade, fácil manutenção, fácil instalação. Então o atuador elétrico tem essa vantagem. A gente tem o atuador eletrohidráulico, que ele já é uma combinação do elétrico com algum fluido hidráulico. Então normalmente a gente vai ter o atuador elétrico sempre com uma bomba hidráulica junto. Porque a bomba, o atuador elétrico normalmente aciona a bomba hidráulica e a bomba é que vai fazer a atuação em cima da válvula de controle para que ela faça a abertura e o fechamento e o controle do fluido. Então, uma combinação de energias. Nesse caso, a gente vai ter elétrica e vai ter lá um fluido hidráulico, tipicamente o óleo, aplicado. Ele começa a ser mais utilizado na indústria com cargas e processos que exigem muita mais força. Prensa, por exemplo, é um típico caso de aplicação desse tipo de atuador. Prensa hidráulica, muito utilizada em estamparia. Mas existem outros processos industriais que utilizam também esse tipo de atuador. Sua grande vantagem é sua alta força de atuação, o seu controle avançado e precisão. O motor elétrico ele proporciona isso, porque você pode usar no motor elétrico, também de forma externa, maneiras, né? Por exemplo, inversor de frequência ou um outro controle de processo que você consiga dar incrementos menores nesse motor e assim você consegue fazer com que as engrenagens que vão atuar a bomba hidráulica, elas funcionem de uma forma mais precisa, com movimentos mais combinados,
por isso é uma grande vantagem. Sistema autônomo, né, sem rede hidráulica, né, porque você tem toda a parte hidráulica conectada numa bomba que está sempre combinada junto com o motor elétrico, né? Mas tudo fica ali, né? Então, normalmente você tem um reservatório para você adicionar o fluido, então fica tudo ali. Então, o principal ponto de conexão é a rede elétrica nesse caso ainda. E a gente tem aqui o último atuador, que é um dos mais importantes da indústria também, porque principalmente na indústria pesada, né? Então, o atuador hidráulico, ele funciona com um fluido pressurizado. Então, basicamente, é o fluido, normalmente, mais uma vez, né? É o óleo, aí são diversos tipos de óleo, enfim, é o óleo hidráulico que ele é utilizado. Então, ele gera o movimento quando pressurizado. Ele tem grandes vantagens, porque ele consegue aplicar muita força. Você também consegue ter um controle de velocidade de posição e operação suaves com cargas variáveis. Na indústria da engenharia civil, né, na construção civil, por exemplo, a gente encontra muito esse tipo de atuador. Aqueles guindastes gigantescos que a gente vê movimentando grandes pedaços, grandes paredes, grandes blocos, enfim. Às vezes a gente tem aplicação desse tipo de guindaste para erguer veículo, né? As companhias de tráfego também já estão utilizando esse tipo de guindaste. Esse guindaste ele tem sim um atuador hidráulico, na maioria dos casos, em função da força que é necessária aplicar e movimentar esses materiais. E aqui indicação para altas forças e precisão, porque ele também, apesar de ele usar óleo hidráulico e a gente não tem um componente elétrico ali para fazer um controle mais preciso, o óleo proporciona também essa precisão e movimentos combinados e possíveis de serem gerenciados. Não à toa a gente vê essa aplicação de uma forma muito comum na construção civil. Para concluir, gente, a gente tem que entender que tipo de válvula a gente vai usar e conforme a nossa aplicação. Isso é muito importante porque envolve custo. Às vezes você tem um processo que necessita de um pequeno movimento, de uma pequena força. Então não adianta a gente querer utilizar um atuador elétrico ou eletrohidráulico num processo que você vai movimentar, exige pouco esforço. Às vezes o atuador pneumático ele pode ser muito bem empregado. Então, saber qual atuador a gente vai usar é importante, principalmente do ponto de vista de custo. A força necessária, né, a operação eficiente sob demanda, é importante a gente conhecer o que a gente vai movimentar, em que essa válvula vai atuar para a gente poder dimensionar corretamente o atuador. Velocidade de resposta. Às vezes a gente tem que também entender se a gente precisa ter uma resposta muito rápida no processo ou você tem um time, um tempo ali entre uma ação e outra, porque isso é importante. Atuadores pneumáticos, às vezes, eles podem ser um pouco mais lentos do que um atuador elétrico. Então, é muito importante a gente observar isso. Segurança, né? Requisito de falha segura. A gente tem que sempre observar essa questão da segurança, principalmente do ponto de vista de manutenção preventiva. O custo de aquisição é importante, ele está totalmente alinhado com o tipo da válvula e com a força necessária que a gente vai utilizar nos processos. E a fonte de energia que a gente vai ter ali disponível, né? Lembra que se a gente vai utilizar um atuador elétrico, a gente tem que ter um ponto elétrico disponível. Se a gente for usar um atuador pneumático, a gente tem que ter um ponto de ar comprimido lá disponível. Enfim, é muito importante a gente ver o que a gente vai ter de infraestrutura disponível para a gente poder fazer o correto uso, né? Ou a correta aplicação do tipo de atuador. Desejo a vocês bons estudos e nos vemos nas próximas aulas.